Fala, torcedor vascaíno, o Vasco foi derrotado por 2-1 no dia de ontem pelo Campeonato Brasileiro. E o Fábio Carille cobrou a postura dos jogadores que jogaram ontem. Porque os jogadores que entraram em campo no dia de ontem contra o Ceará, que é um time fraco, tecnicamente inferior ao do Vasco da Gama, os jogadores não queriam nada com nada no dia de ontem. E o Carille falou na coletiva, a gente vai colocar aqui um trecho da coletiva do Carille falando sobre isso. E o Manuel Capasso, porque o João Vitor falhou ontem. O João Vitor custou 40 milhões de reais aos cofres do Vasco da Gama. E ontem o João Vitor falhou mais uma vez, né? Por incrível que pareça. E o Capasso, que muita gente vem pedindo o Capasso nesses últimos tempos, nos últimos meses, postou uma foto no seu Instagram, nas suas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aí, beleza? Então, é claro, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Tamo junto? Pedir para você clicar no botão do like, se inscrever no canal, que é muito importante. Agora, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, né, cara? Que o jogo de ontem foi uma tragédia total, né? Foi um jogo ontem que o Vasco, tecnicamente, taticamente, não conseguiu praticar o futebol. Essa é a realidade. E o Carille, inclusive, olha aqui, ó, deu uma entrevista falando o seguinte, ó. Carille reclama da postura do time. Tá aqui, ó. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. A gente tem de saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Foi fala do Fábio Carille na coletiva após a derrota para o Ceará. Eu vou colocar esse trecho da coletiva para vocês escutarem aqui agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, né, e colocar esse trecho da coletiva para vocês. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time, né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, um pouquinho. Não melhoramos muito também, não. Já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Então tá aí, essa cobrança do Fábio Carille é muito importante, inclusive, né? Porque ele realmente está reconhecendo que o Vasco não jogou nada no dia de ontem. Ontem o Vasco jogou contra um time ali que taticamente, tecnicamente, é inferior ao nosso. Ah, João, mas o Vasco foi desfalcado, foi sem Coutinho, sem Tietê. Beleza, mas a gente tinha um Paê no meio campo, a gente tinha ali o Paulinho, tinha o Jair, tinha outros jogadores. Querendo ou não, nem todo jogo o Coutinho vai estar presente, nem todo jogo o Tietê vai estar presente, o Pablo Verratti, a gente vai precisar jogar de qualquer maneira, entendeu? A gente vai disputar 3 competições ao mesmo tempo. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E essas falas do Fábio Carille é muito importante, porque realmente é isso. No dia de ontem, os jogadores do Vasco pareciam que estavam com preguiça no primeiro tempo. Era um time que não criava tanto, é um time que estava morno em campo. E o Ceará, por incrível que pareça, foi 2-1 o jogo, mas também não jogou nada, né? Relativamente não jogou nada. Primeiro tempo foi o melhor jogo do Ceará do que o Vasco. Segundo tempo, o Vasco teve mais posse de bola, infinitamente, mas também não arriscou tanto pro gol ali do goleiro do Ceará. Enfim, cara, o time do Vasco ontem irreconhecível. O time de ontem do Vasco sem postura nenhuma dentro de campo. E esses jogadores que estão dentro do Vasco, eles têm que reconhecer a camisa que eles estão vestindo. Porque parece que estão de qualquer jeito jogando bola. Não estão ligando pra nada e tudo mais. É o que parece esses jogadores do Vasco. E tem que ser cobrado. E Fábio Carille também. Porque o Fábio Carille tá desde o Campeonato Carioca. E até agora a gente não vê uma evolução do time do Vasco. É um time sem criação, é um time carente de criação, é um time que não tem uma posse de bola assim adequada, erra passes bobos. É lógico que isso vai do pé do jogador também, mas cara, eu não vejo melhora com o Fábio Carille. Sempre falei isso. Gostei das falas do Carille aqui na coletiva, né? Que ele falou que realmente a postura dos jogadores não foi maneira, que a gente melhorou um pouco no segundo tempo, mas precisava melhorar muito, né? E gostei pra caramba da fala dele, mas eu não acho que o Carille seja um treinador ideal pro Vasco. Eu acho que o Carille até agora não demonstrou tanta coisa. O Carille conseguiu resultados. Ganhou do Santos, ganhou do Porto Cabelo, ganhou do Sport, mas dentro de campo a gente não vê um Vasco ali que domina seu adversário, que joga mais bola com o adversário, etc. Por exemplo, no sábado passado, o Vasco jogou contra o Sport. Na minha opinião, tá dando a minha opinião aqui, eu achei o Sport melhor no jogo. É lógico, o Sport foi melhor no jogo, tem mais posse de bola e tudo mais, mas não chutava pro gol, então não adianta de nada, né? Então, mas mesmo assim, achei o Sport melhor no jogo de sábado contra o Vasco. E é um time também que taticamente, tecnicamente, com os jogadores que o Sport tem, é inferior ao nosso.
E parece que nosso time, sei lá, ele não tá com vontade de jogar bola. Não sei o que que é o time do Vasco. E é bem cobrado pelo Fábio Carille isso, né? O mídia vascaína colocou aqui, ó. Dentro dessa fala do Carille, cabem algumas reflexões. O que leva jogadores de futebol a entrarem com uma postura ridícula dentro de campo com a camisa que vestem? Falta de comando na beira de campo? Falta de comando na direção de futebol? Quem se responsabiliza? Não é a primeira vez que a postura é ridícula, mas vão fazer o que para fazer para ser a última. Fica as dúvidas aí, né? Fica as perguntas aí do mídia vascaíno. Eu também não faço ideia, não sei nem como responder ao mídia vascaíno essa resposta aí, né? Essas perguntas que ele fez. Bom, outro fato aqui, cara, é sobre o João Vitor, né? O João Vitor falhou no gol ali do Pedro Raul, né? Pedro Raul, por incrível que pareça, fez 2 gols. No Vasco não arrumava nada. Quando foi pro Ceará, o cara começou a fazer gol igual maluco. Hoje tá com, sei lá, com os gols na temporada, já com a camisa do Ceará, né? Por incrível que pareça. E fez 2 contra o Vasco, né? Infelizmente. Mas enfim, falando sobre João Vitor, cara, é um zagueiro que, como eu falei pra vocês, nunca que o João Vitor vale ali os 40 milhões de reais que o Vasco pagou nele. Nunca. Nunca que ele vale. Mas é um jogador ali que não é horroroso, mas também não é um jogador ali que, pra mim, ser titular do Vasco. Ah, o João Vitor vai ser a zaga, um dos jogadores ali da dupla de zaga do Vasco que vão ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão. Pô, não acho. Me desculpa, eu não acho. E o Vasco, mais uma vez, vai ter que ir no mercado, na janela de transferências do meio do ano, buscar zagueiro. E eu dou um nome aqui. Balbuenas, pra mim, seria o melhor nome pro Vasco, na minha opinião. O Lemos é um bom zagueiro também. Tem suas deficiências? Tem, como todo jogador tem. Mas é um bom zagueiro também, tá fora, né? E o Lucas Freitas também é outro zagueiro que é fraco. A gente já viu que é fraco, né? No Campeonato Carioca ele começou bem, mas a gente viu que é um zagueiro fraco. A marcação dele ali em cima do Pedro Raul foi ridícula. Foi ridícula, me desculpa, mas foi ridículo. O João Vitor errou, mas a marcação do Lucas Freitas em cima do Pedro Raul foi desastrosa. Ridícula de se ver. De verdade. E aí, com isso, o Capasso postou essa imagem aí nas suas redes sociais. Cara, é um jogador que tá afastado do elenco e eu não consigo entender o porquê que ele tá afastado. Não é possível que o Capasso seja tão ruim assim nesse nível. Não é possível que o Capasso seja tão pior do que o Souza. Todo jogo o Souza tá sendo relacionado pros jogos. Eu não entendo, de verdade, não consigo entender de verdade, de coração, o porquê que o Capasso não é relacionado aos jogos do Vasco. Pra mim, na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Você relaciona o Souza, que é um zagueiro volante que agora quer jogar como zagueiro, e o Capasso não é nem relacionado pros jogos. Cara, coloca o cara pra jogar. A gente sabe que uma hora ele vai errar. Como todo jogador tá errando. O João Vitor erra todo jogo, ninguém fala nada. Ele vai errar uma hora. Ele é ser humano, a gente sabe que não é aquele zagueiro espetacular. Mas o que tem ali, cara? Testa ele. Por que não testa ele? Não é possível que o Capasso seja tão ruim assim. Pior que o Souza, eu acho muito difícil. Porque o Souza, todo jogo, ele tá relacionado. Ou é realmente aquele negócio de amigos, né? Porque só pode. Porque pra relacionar o Souza, relaciona. Mas pra relacionar o Capasso, que é o zagueiro ali, da posição dele é como zagueiro, não relaciona. Pra mim não faz sentido algum. E é um zagueiro que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paraguaio ano passado. É lógico que é um campeonato fraco. Mas é um jogador ali que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paraguaio, sem dúvida nenhuma. Então, cara, fica essa incógnita, né? Fica essa pergunta aí. Porque, sei lá. Enfim. Bom, o Brasileirão, né? A tabela do Brasileirão ficou desse jeito aqui, tá, pessoal? Ó. Flamengo em primeiro, Palmeiras, Ceará, Juventude, Fluminense e Vasco. Internacional, Fortaleza, Corinthians, Botafogo, Bragantino e assim vai. Né? Só aconteceu um jogo, que foi o do Vasco, aconteceu ontem. Hoje tem uma porrada de jogo aí que vai acontecer, né? E aí eu peguei aqui um simulador, né? O Vasco tá aqui em sexto colocado, peguei um simulador da rodada, que a gente pode simular e vamos ver, eu sendo realista aqui totalmente, sem ser clubista e tudo mais, né? A gente pode colocar aqui, fazer uma simulação para ver onde o Vasco vai terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aqui. Mirassol e Grêmio. Eu acho que o Grêmio consegue, sei lá, uns 2-1 aqui pro Grêmio. Aqui o Corinthians, eu acho que o Corinthians ganha do Fluminense. Flamengo aqui ganha do Juventude. O Vitória aqui, eu acho que pode ser um empate aqui nesse Juventude, esse Vitória e Fortaleza. Botafogo, acho que ganha de São Paulo. O Sport, acho que ganha do Bragantino, o Sport jogando bola. O Inter e Palmeiras, colocar 1-1, porque é um jogo duro.
Santos e Atlético Mineiro, talvez 1-1 também, um empate ou o Santos ganhando, não sei. Galo empatou o último jogo. Cruzeiro e Bahia é um jogo duro também. Coloca um empate aqui 1-1, que vai ser quinta-feira. E aí, com isso, o Vasco termina em sexto colocado. Se acontecer isso realmente, né? Porque teve ali 3 empates, que eu coloquei 4 empates, né? Fui com a minha cabeça mesmo no que eu acho que vai acontecer na rodada. O Vasco termina ali em sexto colocado. Mas, obviamente, não vai ser a mesma coisa que eu coloquei aqui para vocês, né? E o Vasco deve cair umas posições ali. Enfim. Próximo jogo do Vasco, pra quem tá perguntando também, é contra o Flamengo. É um jogo muito difícil. O Vasco tem uma enorme dificuldade de jogar contra o nosso maior rival, né? O Vasco tem essa dificuldade gigantesca. Infelizmente, tem essa dificuldade, apesar que o time dos caras é muito melhor que o nosso, isso é óbvio. Mas o Vasco tem uma dificuldade que é surreal, né? A dificuldade que o... Como é que fala? Que o Vasco tem de jogar com o Flamengo. Enfim. Obrigado pela moral de todo mundo. Hoje tem live às 14 horas. Então clica aí, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Ajuda a divulgar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza? Então tamo junto, gente. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É um vídeo aqui de pós-jogo, sei lá o que, né? Eu gravei aqui pra desabafar com vocês porque... desanimou, cara. Esse jogo contra o Ceará desanimou, né? Desanimou um pouquinho, mas vamos se reanimar novamente no dia de hoje aí, se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Às 14 horas a gente tá ao vivo aí trocando aquela ideia com vocês.